Sou psicopedagoga e gostaria de saber qual escala pode ser usada para avaliação de jovens e adultos. Tem uma escala que eu acho que é EFOS, AFLS, Acho o que é nome, isso, mas... né? Que uhum. ela é interessante para adolescência e vida adulta. Tem também Essential for Life, que é for Living, Essential for Living, eu acho que é ideal para adulto mais severo, depende. Então, tem algumas outras escalas, mas você pode utilizar o ViBMAP, por exemplo, dependendo se for questão verbal, depende do adolescente, né? Qual é o grau dele, ele se comunica. Você pode utilizar outras escalas, mesmo no que lá está escrito que é para criança, mas você pode utilizar. O ViBMAP, por exemplo, você pode utilizar também. É que vai O depender jovem vai das depender dificuldades, das se habilidades. tem deficiência intelectual associada, então depende de muita coisa. Por exemplo, recentemente agora eu estava atendendo um jovem adulto, ele mesmo suspeitou de ter de estar no espectro, né? E aí me procurou para a gente poder atender e tudo mais. Então a gente tem que fazer aquele monte de coisa, atender pai, mãe, o padrasto, a tia, e não sei o que e tal. E pegando informação, compilando informação. Não tem uma escala que eu possa dizer assim para ele, olha, vamos fazer um teste aqui que eu vou fechar com você. Existem alguns testes na internet que dão uma base para gente. E aí, às vezes, também a gente aplica uns testes de quando era pequeno para poder ter certeza que ninguém vira autista. Você já era autista, mas não foi percebido. Então, isso acontece muito com pessoas de autismo de grau 1, né? Então, aí você aplica assim, ó, eu vou te aplicar um teste, você vai me responder conforme você era quando era pequeno, né? E você vai me falar se isso persiste até hoje. É o que a gente faz muito com diagnóstico para adulto, tá? Aí, para a mãe dele, eu tive que mandar um teste para ela poder responder, para o padrasto também. Então, assim, ó, responde como ele era pequeno, esse daqui, imagina só quando ele era pequeno. E depois mandar um outro teste agora na fase adulta. E também o outro de pequeno falava assim, ó, e anota para mim. Por exemplo, sei lá, enfileirava carrinho, então, assim, continua até hoje? Porque pode ser que continue, pode ser que não. Então, a gente não tem uma escala como a gente tem para criança, dificilmente você vai encontrar traduzida e validada para o português para adultos. E essas de internet a gente tem que tomar cuidado, porque são escalas, pessoal, de rastreio, e não de diagnóstico. E a gente não tem escala diagnóstica para autismo adulto fechada, que eu saiba no Brasil, nenhuma validada. Quando eu fiz meu doutorado, eu fiz pesquisa e ainda não tinha nenhuma validada. Se já surgiu, depois eu me retrato. Mas que eu E saiba, não até tem. para crianças, o ADOS e o ADR, é super difícil ver um profissional aqui no Brasil aplicando, né? Porque ela é Sim, internacional, tem que fazer a e é certificação para criança internacional. também, para a idade mental, a partir de tantos anos. Então, essas escalas de rastreio e até escalas diagnósticas, elas ajudam a gente a dar. Eu não dou diagnóstico, né? Eu dou hipótese diagnóstica e encaminho para alguém. Mas para a gente poder levantar a hipótese diagnóstica, ou até mesmo para profissionais que queiram fazer com adultos, eles vão usar uma escala de rastreio, se forem usar de criança, e perguntar quando você era criança, você fazia isso? Uhum. Que, como eu disse, para dar diagnóstico para adulto, o autismo não surgiu da noite para o dia, já estava lá, mas não foi percebido. Sim, e lembrando que vai seguir os critérios aqui no Brasil, que a gente usa o Uhum. DSM-5.